Querida Sofia, durante estes meses mais não fiz que trabalhar continuamente e amargurar-me mais, se é possível, com o mundo em que vivemos. Querido Jorge, gostei muito do teu poema cheio de fúria dantesca. Não sei se jamais leste a minha tradução do Purgatório. As ironias e os insultos que o Dante diz a Florença lembraram-me de ti. Visto acaso, Sofia, o programa que o O'Neill filmou e terá montado sobre a minha poesia? O que viu Jorge de Sena e o que viu Sofia de Mel Briner Anderson entre 1959 e 1978 está relatado no livro da correspondência entre ambos. Cartas enviadas de Portugal, Brasil, Estados Unidos, Grécia ou Itália. Cartas que são também o retrato do desencanto do autor de Sinais de Fogo. Desencanto que não reservava apenas ao Portugal da sua época. Em 72, de partida para um mês de conferências entre Inglaterra, França e Bélgica, escrevia a Sofia. Só voltarei em fins de março. Pelo menos respirarei a Europa. Farto que estou desta América que perdeu o último comboio da decência e da dignidade. É o jornal da viagem. Olha o jornal. A viagem leva-nos até às palavras de Jorge de Sena para celebrar o centenário do escritor, nascido em Lisboa em 1919. Na bagagem estão as palavras e o sentido poético de uma vida ligada à literatura, que começou de uma forma epifânica a ouvir a música de Claude de Debussy. La cathédrale engloutie, de Debussy. Creio que nunca perdoarei o que me fez esta música. Eu nada sabia de poesia, de literatura, e o piano era para mim, sem distinção entre a Viúva Alegre e Mozart, o grande futuro paralelo a tudo o que eu seria. De Coimbra à Figueira da Foz, esta viagem literária integrada no Festival das Artes mistura os versos e cria novas relações entre as palavras e os sentidos. A preocupação foi encontrar poemas que fossem importantes, significativos da obra de Jorge Sena, mas que fossem ao encontro e que dialogassem com os nossos participantes, com os viajantes. E foi um pouco por aí que escolheram os poemas. Metamorfosos somos e seremos. E se estes versos foram conformados, mais que por mim, de mim, serão as vossas, que se aguardavam como tenues sombras. Voz singular na literatura do século XX, Jorge de Sena parte para o Brasil em 1959 por causa da ditadura. Lá permanece durante cerca de 6 anos, período que corresponde a uma das fases de maior exaltação criativa, durante a qual escreve o coração da obra poética. Com a implementação da ditadura militar no Brasil, segue-se o exílio nos Estados Unidos, onde é convidado a dar aulas de literatura e língua portuguesa. Entre a realidade e a ficção, nesta viagem literária, as palavras do autor cruzam-se com a paisagem das salinas da Figueira da Foz, num jogo pictórico e simbólico que celebra a vida e a obra de Jorge de Sena. O vosso respeito pelos outros. Ele era um poeta fértil. Eu conheço melhor o romance e conto de Jorge de Sena, portanto é uma oportunidade para conhecer os poemas, conhecê-los, ouvir dizer os poemas do Jorge de Sena num contexto tão interessante e tão inesperado e também participar na leitura, o que é muito interessante. Passado o mar, passado o mundo, em longes praias, vierei tenues vagas, como esta, em que haverá de nossos passos a memória, embora soterrada pela areia nova. A Figueira da Foz é um dos cenários de Sinais de Fogo, romance maior de Jorge de Sena, obra que foi interrompida pela morte do poeta em 1978. Como os Sinais de Fogo se passam no ambiente da Figueira da Foz e como a personagem sente o despertar da poesia para a escrita e há umas passagens em que ele o descreve, achamos que era muito interessante fazer esta ligação com
com Sinais de Fogo, com Jorge de Sena, autor, e com Jorge, a personagem. E de repente, dentro da minha cabeça, ouvi uma frase. Sinais de fogo, as almas se despedem, tranquilas e caladas, destas cinzas frias. Eu sei é que é uma obra que ainda hoje, eu creio que para quem lê, e essa foi a reação de muitas pessoas que começaram a ler agora, que disseram isto é extraordinário como se fala da sexualidade e nestes termos. Ainda hoje, essa obra, não direi choca, surpreende. Curiosamente, Sinais de Fogo foi um dos primeiros romances que me marcou, inclusive ali a primeira leitura foi na adolescência e foi uma marca muito forte. Aliás, eu não conhecia a Figueira da Foz na altura e fiquei com imensa vontade de conhecer a Figueira da Foz. Mas há uma coisa que eu dei muita importância agora e que na altura manifestamente não dei, que é as várias fases, as várias etapas em que ele se vai descobrindo como criador. O Jorge Sena é claramente um homem revoltado, descontente com o seu tempo, com aquilo que lhe acontece. E é daquelas pessoas que está atentas ao mundo, à vida, aos outros, e isso fica registado, muito bem registado, na sua poesia e na sua escrita. Roubam-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Sempre há quem roube quem eu desejo, e de mim mesmo todos me roubam, quem cantarei? Roubam-me a voz quando me calo, ou o silêncio mesmo se falo, aqui del Rei.